Não existe vida secular. É isso mesmo que você ouviu. Não existe vida secular. Fica comigo até o final desse vídeo que eu quero explicar teologicamente para você todo esse conceito de vida secular, vida espiritual, vida fragmentada, que eu tenho pensado tanto nesses últimos dias e quero compartilhar com vocês com essa videoaula para edificar a sua vida. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Washington Silva, eu sou professor de teologia e você está nesse canal, um canal de reflexões, devocionais, de aulas, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não nos acompanha, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha com alguém, porque assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai enviar para mais pessoas, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo, eu preparei um material muito bacana. Eu tenho conversado com meus alunos por estes dias, ministrando a matéria de liturgia cristã, lá no nosso curso de teologia. Eu tenho falado muito sobre isso, de como que nós olhamos para a vida que nós vivemos com um olhar fragmentado, que faz uma divisão entre vida espiritual, vida no trabalho, vida secular, vida profissional. E não é assim que Deus nos olha. Deus não nos olha de maneira fragmentada. Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso para entender quando começou isso e por que que hoje é tão intenso, né, essa ideia de santo e profano, essa separação que nós fazemos das coisas espirituais para as coisas normais do dia a dia. E eu preparei um material que eu julgo ser importante, que vai abençoar muito a sua vida. Então, com essa ideia de vida secular, de vida espiritual, eu te faço essa pergunta: quem nunca de nós já não se sentiu dessa maneira que eu estou falando, que o domingo parece que é mais santo do que a semana, e quando chega na segunda-feira de manhã, eh, a pessoa já acorda com aquele coração apreensivo, porque tem que trabalhar, porque já vai para luta mais uma vez, e como foi bom domingo à noite no culto. Então, quem nunca pensou assim, né? Atire a primeira pedra. Quem nunca achou que cantar na igreja no domingo à noite é muito mais espiritual do que acordar na segunda-feira de manhã para trabalhar? É sobre essa visão fragmentada da vida que eu quero trabalhar nesse vídeo com vocês. Então, parece que nós olhamos para a vida como um armário cheio de gavetas. E cada gaveta tem ali uma parte da minha vida. E tem uma gaveta que tem a parte espiritual, tem uma gaveta que tem a parte social, das amizades, tem uma gaveta que tem a parte do meu casamento, aí outra gaveta a parte profissional, outra gaveta a parte da minha vida secular. E nós vamos dividindo a vida com várias gavetas, e em cada uma delas está uma parte da minha vida. Então, na gaveta da igreja, do culto, da espiritual, eu sou mais cheio do espírito, eu sou mais crente, eu sou mais espiritual. Na gaveta do trabalho, eu sou um profissional. Então parece que eu vou fragmentando a minha identidade e dividindo em várias gavetas, sabe? E eu sempre me pergunto, será que é assim que Deus nos olha? Será que Deus nos olha dessa maneira, fragmentada? E a resposta é não. Essa divisão de santo e profano, de espiritual e sagrado, não existe. Na mente do Senhor Jesus, na mente de Deus e nas páginas da Sagrada Escritura, não existe. Essa fragmentação só gera cansaço, engano, nos faz pensar que, por exemplo, chorar no domingo à noite é mais espiritual do que sorrir na segunda-feira de manhã, do que celebrar, do que ter um tempo com a família e se divertir em comunhão com a família, com os amigos, porque nós vamos sacralizando as coisas que têm uma liturgia, sabe, do culto da igreja, e nós vamos entendendo como quase que profano as coisas que, ou menos espiritual, as coisas que não fazem parte do contexto da igreja. E não é assim que funciona. Então eu quero ir para a teologia com vocês, né? Quando foi que nós começamos a aceitar essa ideia de que o domingo pertence a Deus porque é mais espiritual, porque é o dia que eu cultuo, e o resto da semana não é tão espiritual assim porque não tem culto, né? Quando é que nós passamos a olhar para a vida dessa maneira, fragmentada? E por isso que eu começo o vídeo falando que não existe vida secular. É sobre isso que eu quero trabalhar com vocês e desmistificar, construir um raciocínio que eu julgo ser harmonioso com o que as escrituras dizem. Então, quando é que começa isso? Começa com a heresia que sempre existiu e que às vezes ela fica esquecida, vai ganhando novas roupagens, mas ela sempre está aí. Uma heresia chamada de gnosticismo. O gnosticismo é para você tentar
para tentar ficar mais claro, eu não quero usar muitos termos técnicos, sabe? Quem já me conhece sabe que eu tento trazer um conteúdo um pouco mais mastigado, trazer o mais difícil, mas de maneira mais simples. Então, para a gente entender como que essa mentalidade fragmentada entrou na igreja, nós precisamos voltar a 2000 anos aí, pelo menos, de história e pontuar algo importante, que a Bíblia não ensina essa divisão. Essa divisão é fruto de uma heresia, né, que não é cristã e tem raízes na filosofia grega, principalmente com Platão, que traz essa divisão, né? E o que os gnósticos eles tinham como premissa básica? O que eles ensinavam? Que tudo que é espiritual é bom e tudo que é material é ruim. Então, tudo que é espiritual, que é transcendente, é santo. E tudo que é material, que é terreno, é profano, inferior ou corrompido. E a igreja primitiva combateu o gnosticismo com todas as suas forças, né? E porque nós sabemos que a matéria não é má em si. A matéria está subjugada pelo pecado desde Adão. Então, porque se assim fosse, tudo que Jesus fez em termos de matéria também seria mal, seria um problema. Nós temos Jesus durante pelo menos 18 anos no anonimato, mas fazendo o quê? Trabalhando como um carpinteiro. Então, Jesus fez muitas coisas durante esse tempo que ele passou no anonimato aí, como um cidadão judeu trabalhando, pagando seus impostos, vendendo o seu trabalho com preço justo, é claro. Então, Jesus é a prova de que a matéria, por mais que ela seja corrompida pelo pecado, ela não deixa de ser espiritual porque é matéria, porque nós somos um todo espiritual. Então, tudo que nós fazemos deve ser levado em conta essa perspectiva. Tudo é santo, tudo é espiritual. Seja o meu trabalho, as minhas vendas, o que eu estudo, a minha escola, meu entretenimento, tudo é espiritual. Os apóstolos entenderam, né, que o gnosticismo destruía o evangelho. Então, nós temos um problema a ser combatido, porque essa heresia aqui, ela sobreviveu durante séculos, né? E ela chegou no nosso subconsciente, porque nós criamos o que chamamos hoje na teologia de neognosticismo. Quando dizemos que um pastor, por exemplo, tem uma vocação sagrada, mas um engenheiro, um músico, um instrumentista, um jogador de futebol, ele tem uma vocação ou um trabalho secular, né? Aquilo que ele faz não é santo porque não faz parte de um contexto eclesiológico, um contexto da igreja. De alguma maneira, mesmo que inconsciente, nós estamos ressuscitando esse gnosticismo, né, grego que tem essa ideia de uma vida partida, fragmentada. O que é imaterial é santo, o que é material não é santo, não é espiritual. Então nós estamos dizendo que Deus ele só se importa com a alma, com o que é imaterial, que é essa divisão que existia no gnosticismo, e não com a criação como um todo. Isso é um erro teológico, é um erro bíblico, né? Não existe essa ideia para Deus de um homem que ele só quer a alma, ou só quer o corpo. Não, Deus nos quer por inteiro, é a nossa vida por inteira. Nós temos uma resposta muito importante na história que foi na Reforma Protestante, a reforma contra essa ideia gnóstica, né, que sobreviveu durante a Idade Média, onde fazia essa distinção em que o clero, né, eram os santos e que viviam para Deus, e os leigos, as pessoas comuns que cuidavam das coisas da terra, ainda com esse olhar fragmentado. Então, no século XVI, temos a Reforma Protestante com Martinho Lutero, e Lutero traz uma verdade que revoluciona, né, a época em que ele viveu. E ele afirma que o trabalho de um sapateiro, de um alfaiate, ou de uma mãe que limpa a casa não é menos santo diante de Deus do que o trabalho de um monge ou de um bispo, né? E Lutero chama isso de vocação. Todo trabalho legítimo é um chamado de Deus para servir ao próximo e glorifica ao Senhor. Então é muito interessante essa ressignificação que Lutero faz da ideia que se tinha de vocação como algo só ligado ao clero, ao sagrado, e tudo aquilo que estava fora desse ambiente da igreja, da instituição clerical, era tido como algo da terra, algo secular. E
é muito importante entender onde nós temos essa reconstrução, esse entendimento que é um retorno ao jardim, eu costumo dizer, porque no jardim nós já tínhamos o trabalho como algo santo, mesmo antes do pecado. O trabalho não é uma consequência do pecado. O que é consequência do pecado é o cansaço que veio através do trabalho, é uma sentença de Deus para Adão, né? Agora você vai comer do suor do seu rosto. Mas o trabalho em si é algo que dignifica o homem desde sempre. O trabalho é algo santo desde sempre. Então, depois da Reforma Protestante, com essa ideia que Lutero traz, nós temos séculos mais tarde o teólogo holandês e primeiro-ministro Abraham Kuyper, né, que resumiu o coração dessa teologia com uma frase muito importante, que até hoje tem muita força no meio da teologia, que é a seguinte: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ou seja, ele está dizendo que Cristo reivindica não apenas o nosso momento devocional na igreja, a nossa leitura bíblica, a nossa oração, a nossa liderança. Não. Ele reivindica tudo. A arte, a ciência, a política, os negócios, a cultura, a tecnologia, tudo, tudo, absolutamente tudo está, ou tem que estar, deveria estar centralizado em Cristo. É para a glória de Cristo. É para a glória de Deus. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deveria ser assim que o cristão tinha que olhar para a sua vida como um todo. Tudo pertence a ele. E eu quero abrir com vocês aqui, rapidamente, um texto bíblico que vai balizar essa minha fala, essa construção que nós fizemos, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Esse texto é muito importante. E diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha como que Paulo sintetiza a ideia de uma vida que glorifica a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se nós abrirmos a nossa Bíblia, na primeira página, nós vamos ver o quê? Deus criando o homem e dando uma tarefa para ele. Cultive e guardem a terra desde a criação, antes mesmo do pecado. Ou seja, uma ordem para um relacionamento com as coisas que hoje são tidas como materiais, mas que já eram santificadas pelo Senhor. Porque o homem já tinha que fazer aquilo, né? Na teologia nós chamamos de mandato cultural. Então observe que o trabalho foi instituído antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Porque Deus não olha para o trabalho como algo secular, como algo não santo, né? Deus é um trabalhador que começou criando, trabalhando. Jesus fala que o meu Pai trabalha até hoje, né? Todos os dias. Então, esse argumento eu creio que já é suficiente para a gente entender isso, que Deus olha para todas as áreas da nossa vida como santo, ok? Então, nós temos Jesus trabalhando e durante 18 anos, né, ele se dedicou a trabalhar no serviço pesado, essa parte inteira da vida adulta dele, porque o ministério dele durou apenas 3 anos e meio ali, mais ou menos. Então, será que os 18 anos que ele passou trabalhando ele não glorificou a Deus, não foi algo santo, né? Ele cortou madeira, ele lixou superfícies, ele vendeu, ele comprou, tudo isso ele fez como? Para a glória de Deus Pai, né? O Salvador do mundo passou a maior parte da sua vida trabalhando no que hoje nós chamamos de secular. Jesus passou a maior parte da sua vida trabalhando em um serviço cotidiano, né? O que antigamente era tratado como profano, inferior. Se nós olhássemos por essa métrica, nós teríamos Jesus sendo desperdiçado toda a sua vida. E não é assim que acontece, isso não é uma verdade, ok? Então, Jesus, ele trabalhou para a glória de Deus. E como é que nós podemos aplicar isso para a gente hoje, para sintetizarmos o nosso vídeo e não ficar muito longo? Primeiro, com o versículo que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 10, 31, tudo que nós fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. Nós temos também um texto em Colossenses, deixa eu abrir aqui com vocês, um texto de Colossenses que eu também gosto bastante, que é Colossenses capítulo 3, versículo 23. Deixa eu achar o texto de Colossenses, porque aqui eu estou no ao vivo, não tinha separado o texto antes, mas Colossenses 3, 23 diz assim:
a palavra do Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Olha que texto maravilhoso que sintetiza essa ideia que nós estamos construindo aqui. Paulo reforçando mais uma vez que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer pensando no Senhor. Quando você está em um domingo em casa com a sua família, assistindo um filme legal, você está glorificando ao Senhor. Quando você está numa refeição, à mesa com seus parentes, com seus amigos, em um ambiente de alegria, de comunhão, você está glorificando ao Senhor. Quando você vai fazer um lazer, você vai jogar um futebol, você vai praticar um esporte, você vai correr, você está glorificando ao Senhor. Quando você vai passear no shopping com a sua família, você vai gastar dinheiro, você está glorificando ao Senhor. Porque é muito mais sobre a motivação do nosso coração, sobre como nós se portamos em cada situação da nossa vida. Se nós entendemos que tudo é santo, tudo é para a glória de Deus, faremos tudo com muita ordem, decência, honrando ao Senhor todas as coisas. Então, nós não podemos olhar para a vida como durante muito tempo olhamos, de maneira fragmentada, dividindo a vida em várias gavetas, de várias coisas. Isso é espiritual, isso não é espiritual. Não, toda a sua vida glorifica a Deus. Do seu deitar ao seu levantar, tudo é para a glória de Deus. Tudo que você coloca as mãos no seu trabalho, na sua atividade, é um altar para o Senhor. O seu serviço glorifica o Senhor. O seu serviço é um culto ao Senhor. O domingo à noite ou de manhã é o complemento, é o transbordar de uma vida que glorifica a Deus. O culto do domingo à noite é resultado dos cultos que nós prestamos a Deus durante a semana inteira, no nosso trabalho, na faculdade, em casa, com os filhos, com a esposa, com o esposo. Tudo é culto, tudo é adoração. A nossa vida adora a Deus. E o domingo é resultado dessa vida que adora. O domingo é o resultado de uma vida que adora e cultua a Deus. Então pare de fragmentar a sua vida. Pare de achar que é mais espiritual cantar no domingo à noite do que trabalhar na segunda-feira de manhã. Não. Deus olha para você por inteiro, por completo, ok? Deus olha para você por inteiro. E quando nós passamos a olhar para a vida dessa maneira holística, completa, nós passamos a ser mais intencionais. Nós passamos a viver com mais intencionalidade. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos fazer pensando em Jesus. Então, qualquer coisa pode ser um instrumento, uma ferramenta de louvor e adoração a Deus. Qualquer ambiente pode ser um ambiente evangelístico, porque por mais que eu esteja em um entretenimento, Deus pode me usar, Deus pode direcionar alguém até mim e eu posso ser um instrumento de bênção, porque eu estou ali curtindo, me alegrando, mas com o coração aberto para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer para a glória dEle. Quando nós passamos a olhar assim para a vida, nós vivemos com um propósito e nada mais que a gente faz é aleatório. O meu domingo passa a ser um domingo totalmente programado para que seja harmonioso, alegre, feliz, para que à noite, quando eu for cultuar a Deus, eu possa entregar o culto, que é resultado de um dia inteiro de celebração, de alegria, de comunhão, de festa no meu lar, de bons relacionamentos, de um casamento saudável, de uma família estruturada. E isso vai refletir no culto que eu vou prestar, na liturgia que eu vou entregar. Se eu entender que tudo já é um culto, que a minha vida já é uma adoração. Quando Paulo nos recomenda em Efésios para que nós não nos embriaguemos com vinho, mas sejamos cheios do Espírito. Ele não está falando só de cultuar cheio do Espírito. Ele está falando de uma vida cheia do Espírito. Por isso que eu termino esse vídeo te dando um conselho. Viva uma vida que glorifica a Deus. Não é sobre um culto que glorifica o Senhor. É sobre uma vida que glorifica a Deus. Nas menores coisas, nas coisas cotidianas, que muitas vezes já estamos fazendo no automático. Tudo isso também é para a glória de Deus. Então seja intencional. Intenso e intencional em tudo que você fizer. Porque tudo que você fizer, você estará fazendo para a glória de Deus. Amém? Se esse vídeo falou contigo, se te abençoou de alguma forma, eu te peço, comenta aqui, compartilha com alguém, manda aí nos seus grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aqui, porque toda semana tem vídeo para abençoar a tua vida, para edificar a tua fé.
Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!